eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O Senhor vai falar mais uma vez conosco. E ele espera uma resposta. Amém? Funciona assim, ele se revela, fala e quer uma resposta. E de uma forma ou de outra nós vamos dar. Sim ou não? Amém? E o julgamento tem que ser sempre de acordo com o que está aqui escrito. Porque Israel falhou porque rejeitou a justiça dele para estabelecer a sua. Amém? Então, o Senhor Jesus, o que ele faz? Eliminar toda a nossa justiça para estabelecer a dele. E nós lemos aqui, logo no versículo 13, que assim como Moisés levantou a serpente, ninguém subiu ao céu, ninguém. Aqui está escrito, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Quem subiu? Só quem desceu. Amém? Jesus. Então, quem pode revelar Deus? Amém? Só quem desceu e depois subiu. Porque lá sempre foi o lugar dele. Amém? Simples, né? Quem pensou nisso durante a semana? Entendeu? Mas o homem quer trazer Deus de qualquer jeito sem nunca ter ido lá. Veio de prostituição, filho do homem, filho da natureza adâmica e quer revelar Deus. Amém? Isso aqui é o Espírito Santo, porque João não ia falar isso aqui nunca. Amém? Então é o próprio Espírito de Cristo, de Deus, que está revelando isso. E hoje aqui, olha, eu só estou falando o que ele quer. Então é ele de novo. Amém? Porque a qualquer momento acabou a nossa chance. A qualquer momento acabou a nossa chance. E quem está tendo essas oportunidades é um privilegiado. Amém? A maioria das missas estão acabando nesse exato momento. Todo mundo se acabar agora condenados ao fogo do inferno para toda a eternidade. Onde a mentira está operando sofrimento eterno. Eu creio nisso. E nós falar que aceitar essa verdade e falar assim, isso é verdade, não resolve. Amém? Não resolve. Então, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Aí o João vai, pelo Espírito Santo, falar, quem? O Filho do homem que está no céu. Está lá, amém? E como Moisés levantou a serpente, eles estavam entendendo perfeitamente, porque houve uma praga
e foi levantada aquela serpente venenosa e foi falado, quem olhar para ela será curado. Assim importa que Jesus seja levantado. Para todo mundo olhar para ele, olhar como? Por olhar? Não. Olhar precisando da cura. Amém? Glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esses que eu aprendi, não entendo nada de português, mas eu aprendi isso aqui com o Senhor. Para quê? Então, isso aqui, na visão de Deus, é uma promessa para acontecer. Amém? Porque não tem como eu ter Deus e não ter a promessa dele se concretizando na minha vida. Porque a promessa de Deus, se eu tomar posse, ela se concretiza. Porque ele é fiel. Amém? Ele me prometeu isso. Se eu crer nele, como diz as Escrituras, eu tenho isso. Amém? Porque ele é verdadeiro. O homem é mentiroso. Amém? Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, de novo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sofrimento está relacionado a não ter essa vida. Amém? O sofrimento da humanidade está relacionado a não ter essa vida. Quando eu tenho essa vida, acaba o sofrimento. Amém? Amém. Entendemos ou não? Então, o sofrimento na minha alma está relacionado a quê? A não ter essa vida, a não ter Jesus, a não ter Deus, a não ter a presença do Espírito Santo. Quem é que não conhece a palavra paz? Então, o sofrimento da humanidade sem Cristo está onde? Não ter a paz de Deus. Vos deixo a minha. Então, tem uma paz que vem de Jesus, tem uma alegria que vem de Jesus, tem uma outra vida que vem de Jesus. E isso elimina o sofrimento da minha alma. Amém? Amém? Não pereça, porque se eu crer, como diz, ele veio que não veio, essas palavras são o quê? E o Espírito Santo é espetacular, porque ele não deixa faltar nada. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Quantos recebem a palavra como se ela estivesse condenando? Mas ele fez isso que fez, o propósito, não condenar. Ele veio salvar. Amém? Ele veio me salvar. Ele veio te salvar. Amém? E quando ele se manifesta, ele quer que eu entenda, com a revelação dele, que eu preciso ser salvo. Amém? Quando eu olho o que Deus fez, eu olho para Jesus, eu tenho que entender que eu preciso ser salvo. Então eu sou culpado diante dele, porque ele veio salvar o mundo. Aí, tirando os olhos carnais, o mundo que eu julgo quem não presta. E eu sou legal. Mas Jesus disse que veio me salvar também. E falou, tu não presta como qualquer outro. Amém? Amém. O que ele veio me revelar? Se revelou e me revelou quem eu sou. Amém? Para que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
Nesse exato momento, quem está numa mansão, com a família, curtindo, cheio de mordomias, e não trai a mulher, a morte lá na cruz não foi só 10% para essa pessoa, foi 100%. Ele não presta 100% como aquele que está agora lá na boca de fumo. Para Deus. Amém? Eu vim salvar um assassino. Amém? Você não presta diante de Jesus e nem eu. Todos para Cristo são safados, culpados. São ladrões. Ele morreu, a morte na cruz foi igual para todo mundo. Todos pecadores, ele diz só isso. E o pecado, o primeiro que separou toda a humanidade, a Bíblia revela, não foi porque matou ninguém. Nós lemos lá o que desgraçou a humanidade. Não pode comer daquela fruta, comeram. Já não presta para morar comigo. Amém? E ele veio o quê? Tirar o pecado do mundo. Amém? João entendeu a mensagem. Eis o Cordeiro de Deus, quando tira o pecado, a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira toda a influência do mal da tua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira a culpa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o poder do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira a influência do maligno da tua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira toda a perturbação da tua alma que vem desse mundo. Eis o Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro por quê? Sacrifício. Amém? O sacrifício, ele se entregou por nós. Então, eis o Cordeiro que elimina todo o mal de nossa vida. Amém? Amém? Esse é o Cordeiro que tira a culpa, culpado. Vem a revelação, eu redeclaro culpado. A ele, eu te perdoo. Agora, o Espírito da graça elimina o poder do pecado também. Amém? Quem faz isso? O Cordeiro. Que eu tenho, mas eu tenho que olhar. Que olhar é esse para a serpente? Olhar para ele lá na cruz. Que a Bíblia está mandando eu olhar para ele. Desesperado, pedindo socorro. Entender que é ele que subiu. Não ficou, está morto lá em cima, não. Porque eu vivo, vós vivereis. Amém? Esse é o propósito e o testemunho que Deus deu de seu Filho. Amém? Quem crê no testemunho que Deus de seu Filho deu, o que Deus falou de Jesus? Testemunho que Deus deu, não o homem. Está aqui. Obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou de tal maneira, Deus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Poder do maligno, autoridade do maligno governando os pecadores. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem está com o nome de Jesus, nenhuma autoridade do mal nesse mundo, qualquer uma, não tem poder para vencer esse nome que está acima de todo nome. O testemunho é esse, que Deus de seu Filho deu. Quem crê no testemunho que Deus de seu Filho deu, em si mesmo, tudo que está em Jesus, a glória dele, está com quem crê. Quem venceu Jesus? Quem crê no testemunho que Deus de seu Filho deu, em si mesmo tem a glória de Cristo em sua alma. Está escrito, é promessa, tem.
Não vai ter, não tem. Raabe, a prostituta, a Bíblia diz que ela escondeu os espias para não pegarem, escondeu. Aí Deus vinha eliminando todo mundo, mas por causa dessa atitude dela, ela não foi eliminada com os inimigos. Amém? Jesus veio eliminando todos os inimigos, venceu o inimigo chamado pecado, venceu o inimigo chamado diabo, venceu o inimigo chamado mundo e o seu sistema. E a Bíblia diz que qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Os inimigos são vencidos também. Então, a alma de um cristão, ela foi curada. A alma de um cristão está à presença do Espírito Santo. A alma de um cristão está à presença do Mestre. Do poder de Deus, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama seu irmão, continua na morte. Então, eu sou a videira verdadeira, esse maravilhoso Senhor que venceu tudo. Eu sou a videira verdadeira. Eu dou uva mesmo, que sai de mim é uva. Não é mentira, não é falsidade. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Amém? Todo aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está nele, esse dá muito fruto. E aquele que dá fruto, e meu pai é o lavrador. Quem está cuidando da videira verdadeira é meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo aquele que estando em mim der fruto, o meu pai que cuida, vai limpando. Isso é o que acontece. Viu a promessa? Isso é o que acontece. O meu pai vai limpando. E quando então ele veio, quando ele está limpando, ele está salvando. Ele está salvando de tudo aquilo. O selo de Deus permanece firme. Ele conhece os que são dele. E aqueles que professam o nome dele, vai fugir da iniquidade. Não vai ficar. Amém? Não vai. Mas como é que é isso, meu Deus? Como vai fugir? Porque ele vai ser revelado que ele está no engano. E quando revelar a verdade para ele, ele não tolera o engano. Ele tem ódio do engano. Ele não permanece no engano, porque foi o engano que separou desse grande amor que foi revelado para ele. O Senhor dele, agora eu aprendi no Antigo Testamento. Falei, que isso, Jesus? Alguém escreveu, os profetas, Abraão, os profetas, amaram, eles acreditavam mais em Deus do que na existência deles. Isso é sensacional. E é verdade. Eles se entregaram de uma tal forma. Aí eu fiz assim, me joguei para trás. Eles acreditavam mais em Deus do que na existência deles. Do jeito que eles se entregaram. Aí Deus encarnado desceu. A Bíblia diz, eles queriam muito ver o que vocês estão vendo. Então é algo muito mais grandioso. É algo muito... Jesus, mataram Jesus porque Jesus só revelou, vocês não estão salvos. Vocês precisam de mim. E sem mim vocês não chegam a Deus. Não suportaram isso.
Jesus, nessa manhã, se apresenta, falou para mim e fala todo dia: você precisa de mim. Você precisa de Jesus. A tua alma ainda está doente. O Cordeiro continua querendo sarar. O Cordeiro continua querendo salvar. O Cordeiro continua querendo limpar. E Ele que gera vontade de se arrepender. Ele que gera vontade de amá-lo cada vez mais. É Ele que faz com que eu passe a odiar o velho homem. E ele ainda não, o Espírito Santo sabe que o Espírito Santo ainda não produziu isso em você, porque tu não deixou. Você não deixou. Eles não vêm para a luz, porque eles amaram mais suas obras mais, eles preferiram o pecado. Eles não queriam rejeitar a vida deles, eles não queriam perder a autoridade que eles tinham de sua vida como Senhor. Eles não se submeteram a mim, adoraram mais a mentira, ao falar de forma mentirosa, a calúnia. Eles preferiram viver para si. A culpa é deles. A culpa é deles. Eles não se sujeitaram, não amaram mais as suas obras mais. Por isso rejeitaram a luz. Mas quem é da verdade, escuta que está no engano, quer mais a luz, porque as obras que ele está praticando são feitas em Deus. Quer mais. E esse mesmo Senhor está falando assim: olha direito para a serpente, olha direito para Jesus e seja curado. Curado para amar como eles amaram. Paulo, porque a fé que eles tiveram foi diferente? Pode eu ter uma fé diferente da deles? É a mesma fé em quem? No mundo tereis aflições, por que não tem? Por que não vence ainda aquilo que o mundo perturba? Aquilo que o mundo inquieta? Por que ainda não se livrou disso? Sentimentos mundanos que atormentam, que me levam a buscar mais isso, porque eu ainda não me livrei. Mas a Bíblia diz assim: ele veio me salvar. Ele veio salvar minha alma. Saber que hoje estou preocupado com um montão de coisas, e um montão de coisas desse mundo me atormentando. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. O sofrimento que o mundo ímpio tem na alma, você não pode ter mais. A Bíblia diz assim: apartai-vos de toda a aparência do mal. Então ele diz que eu, com o Espírito Santo, eu tenho condições de enxergar a aparência daquilo que é mal para minha alma. Não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor para cada passo que eu der. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Cristo. O que sai de Cristo é tudo puro, limpo, maravilhoso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que sai dele, eu sou a vara. O que sai de mim, Cristo. O mundo está perplexo, perturbado, inquieto, cheio de tormento, mas o que está vindo de Jesus? Porque está fluindo daqui, que sou a vara, Jesus. Amém? E promessa de Deus, se eu não revelá-la, é sinal que eu não estou crendo como diz as Escrituras, porque Ele é fiel. A promessa dele, ele está presente. Não é o homem que promete e vai embora. E daqui a pouco, fulano disse que ia fazer isso, nem voltou mais aqui. Nem me ligou mais. Mas quem promete veio morar dentro. E tudo se cumpre.
Amém? E a promessa é essa. Meu Pai é glorificado nisso. Vocês vá e deis muitos frutos. E o vosso fruto permanece. Quem crê tem a vida. Quem não crê já está condenado, que a Bíblia diz. E o crer não é do meu jeito. O crer é do jeito dele. Significa que eu revelo, um cristão revela cristianismo. É uma rendição plena a esse Senhor espetacular, que me amou de tal maneira que se entregou a si mesmo para me salvar a nossa alma, que a qualquer momento podemos sair dessa terra, mas graças a Deus que só uma pessoa desceu do céu, o mesmo que subiu. Pega isso, promessa. Quais são as pessoas que vão subir? As que já subiram e que não estão mais aqui. Pai, eles não são do mundo assim como eu não sou. Não são. Eu trouxe eles para ficarem aqui nas regiões celestiais. Se eu estou nas regiões celestiais, vou revelar o quê? Já estou lá em cima. Então, quem subiu ao céu? Aqueles que espiritualmente falando já estão lá, junto com o Salvador. Amém? Essas palavras é da terra ou de lá? É de lá. Então, o pensamento é o quê? Para levar a gente para onde? Quem é da terra, fala da terra. Quem é do céu, fala do céu. Isso o Espírito Santo ficou para revelar isso. Amém? Um falso cristão, ele consegue irritar alguém perdido. Um perdido na rua. Ele consegue enganar, porque todo não bebe, não fuma maconha, consegue irritar. Toda hora está no culto, presente na instituição, consegue irritar ou não um cristão, por causa do estilo de vida, desse estilo. Agora, um santo de Jesus irrita o ímpio e irrita o falso. Amém? Os judeus eram os santos falsos. Aí veio o verdadeiro santo. Condenou todos eles. Hoje estamos vivendo isso. O verdadeiro irrita os falsos, que não querem vir para a luz, porque vão ficar expostos. Amém, irmão? Eu tenho que revelar que estou com esse Salvador espetacular, ele é a videira verdadeira e eu sou a vara. Para o que sair aqui, revelar que está vindo dele. Amém? Ele não veio condenar. Essa palavra é para condenar? Para salvar. Amém? Vamos nos colocar de pé.